Olá, alunos do sexto ano, grande prazer estar com vocês de novo. Espero que estejam todos se cuidando, todos bem, né? Porque afinal de contas a pandemia não acabou, né? Hoje nós vamos falar aí de China e Índia antigas, duas civilizações importantíssimas, né? Milenares, estão dentro das primeiras civilizações, o que a gente chama de civilização, que surgiram no mundo, ao lado do Egito, da Mesopotâmia, né? Inclusive dos hebreus, que a gente já estudou, tá? A antiga civilização chinesa, ela se desenvolveu no Vale dos Rios, né? Assim como do Egito e da Mesopotâmia, né? Se a gente lembrar bem do Rio Nilo, dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, né? Então, o principal rio ali da China é o Rio Amarelo, tá? Também chamado de Huanghe, onde o solo de loess, que é um solo úmido, argiloso, favorece o cultivo de arroz, de cereais como o paim, isso aí que serve para alimentação também. E há o rio também Yangtze, o Rio Azul, tá? Então, as primeiras civilizações que surgiram na China vão praticar agricultura, criação de animais como porcos, cachorros, bois e cabras. A ocupação do Vale desses Rios começa por volta de 7.000 a.C. E por volta de 2.000 a.C., a gente já tem importantes culturas ali, culturas elaboradas, né? Como a Longshan e a Yangshao, né? A gente vê aí os vasos de cerâmica, então tem muito trabalho em cerâmica, né? Dessas culturas, né? A cultura Longshan aí com o vaso de cerâmica que vocês estão vendo acima, né? O primeiro lá de cima. E a Yangshao é o de baixo, né? Que já utiliza cores aí também, né? Desenhos, até geométricos, né? Então a gente vê que é uma cerâmica bem elaborada, né? Eles tinham também aí cidades com prédios públicos, obras públicas, né? Desenvolveram bastante agricultura, enfim, tá? Poder centralizado, né? Um poder constituído também. Bom, aí no mapa a gente vê as dinastias chinesas. A primeira é a dinastia Shang, né? Que ocupou, que dominou a área que está em laranja. A outra, a dinastia Zhou, que dominou a área que está em amarelo, que obviamente pega laranja também. Essas duas dinastias não tinham unificado a China, né? Elas não eram fortes o suficiente. O que é uma dinastia? É quando o poder sucede de pai para filho, né? Passa de pai para filho. Então o rei deixa o trono aí para o seu filho mais velho. É isso que acontece, tá? A dinastia Qin foi a primeira que realmente unificou a China, né? E dominou um território mais parecido com o atual, tá? Então, a gente tem aí a dinastia Qin, ou Qin também, como ela é chamada, daí o nome China, tá? No século 3 a.C., tá? A dinastia Han, ela começa aí em 202 a.C., vai até 220 depois de Cristo, né? Então a gente também tem na dinastia Han essa unificação do território chinês, né? Aliás, que se torna maior ainda. E na dinastia Han também temos aí o contato da China com outras civilizações do Ocidente, né? Povos aí do exterior da China, tá? Em termos da organização política, né? Então, a gente estava falando que teve essa série de dinastias, né? De reis no poder, tá? A primeira a unificar a China, então, foi essa dinastia Qin ou Qin, né? Que criou um código de leis escritas, então, as mesmas leis para toda a China. Padronização do sistema de pesos e medidas, mesmo sistema de pesos e medidas usado em toda a China. Unificação da moeda, uma única moeda, não mais uma moeda em cada território da China. Padronização da escrita, né, que vai ser aí o mandarim, o principal tipo de padronização. Estimula a construção de obras públicas como diques, que são aí os reservatórios de água, barragens, que são os muros de pedra para conter a água dos rios,
e canais de irrigação para levar a água até as plantações. Nessa dinastia Qin ou Qin, né, também teve a construção aí da muralha da China. Ela já havia sido tido início antes, mas foi com essa dinastia que realmente ela teve um grande impulso. E por que a muralha da China? Né? A muralha da China que tem mais de 3.000 quilômetros, que dá para ser visitada ainda hoje. Né? O visitante aí pode colocar sua mochila nas costas, caminhar aí durante o dia, parar nos pousos de repouso, porque tem, né, durante a noite, recomeçar no dia seguinte, pode, enfim, né, caminhar por uma boa parte da muralha da China, né? Essa muralha, ela tinha dois objetivos lá no passado, né? Primeiro, unificar o território chinês, porque ela interligava, né? Viajava-se aí pela muralha, tá? E proteger a China dos inimigos externos também, né? Afinal de contas, ela era uma muralha e muitas vezes foi intransponível aí para os inimigos. O imperador na China, ele tinha um poder teocrático, a gente já viu esse conceito, que é o poder político e religioso. Ou seja, ele era considerado representante da vontade divina, né, o representante dos deuses na Terra. Seu poder não podia ser questionado, podendo aí levar à morte quem o questionasse. Era, portanto, uma monarquia teocrática. Monarquia, poder do rei, né? Monarquia, poder. Teocrática, divino, né? Rei com poderes divinos. Teo quer dizer Deus, tá? Então, esse rei com poderes divinos era representante dos deuses na Terra. Bom, a gente estava falando da dinastia Han, então a dinastia Han que veio depois da Qin, né? Ela foi uma das mais duradouras e justamente começa a ter o contato da China com os povos do exterior, né? Se você notar, nós temos aqui na rota em vermelho, né? Nesse caminho que segue em vermelho, tá? O caminho ele passa aí pelos atuais territórios hoje, né? De Tibete, da Mongólia, do Paquistão, Afeganistão, chega na Pérsia, que hoje é o Irã, né? Inclusive, assim, facilita o contato aí com a Índia, né? Que também aparece no mapa. E aí você vê que ele chega nas fronteiras do Império Romano do Oriente, né? Então, esse Império Romano do Oriente era uma divisão do Império Romano. Quer dizer que os chineses começaram a negociar com os romanos, com os europeus, certo? Essa rota da seda, ela trazia, inclusive ela era bem policiada, né? Porque ela trazia um produto aí extremamente caro, raro para a época, que era o tecido de seda, né? Por que ele era caro e assim raro, né, para a época? Raro porque somente os chineses produziam e era um processo bastante complexo que necessitava, em primeiro lugar, de plantar amoreiras, né? Porque na amoreira é onde se desenvolve aí, é onde dá o bicho da seda, né? A outra questão é que a seda era cara porque, aliás, ela é até hoje, né? É um tecido que não acaba, que não envelhece, né? Que tá sempre novo, tá? Inclusive em alto mar, era um tecido aí que os capitães preferiam, porque se eles se molhassem numa tempestade, numa chuva ou com a água do mar, secava rápido a roupa, né? Então o tecido de seda, inclusive ele era tingido, ele era caríssimo aí na antiguidade e na Idade Média também, tá? Esse comércio de sedas aí da China, né, de tecidos da China, que vai acompanhar as porcelanas, as joias, os perfumes, né, que vinham da China, era extremamente lucrativo, tá? A comercialização da seda contribuiu também para o intercâmbio cultural, né, com os árabes, né? Então, olha só, não passa exatamente pela Arábia, né? Aliás, passa um pouco, né, pela Arábia aí essa rota da seda, fronteira assim, né, com a Arábia, tá? Com os persas, né? Então, ó, passava pelo Império Persa, tá? E com outros povos, inclusive com os romanos,
né? E aí a troca não só comercial, mas também de cultura, né? E os chineses, eles vão, assim, influenciar muito, não só na questão da seda, mas também, né, na Idade Média, os chineses, eles vão ter aí técnicas que os europeus não tinham, né? Por exemplo, os chineses, eles vão ter bússola para navegar, né? Bússola e astrolábio, instrumentos que dão a direção, né? Que facilitam a navegação, os chineses que inventaram, né? Então, os europeus, eles vão copiar isso, eles, na verdade, copiaram dos árabes, mas os árabes estavam difundindo uma invenção dos chineses. Chineses também, assim, né, já na Idade Média, primeiro povo a ter armas de fogo, né, como canhões, tinha a maior frota marítima, né, de todos os povos, tá? Então, assim, a gente vê que os chineses eles influenciaram o Ocidente também. Tive aí em cima a produção da seda, né, a partir do bicho da seda. O bicho da seda, ele tem um casulo, né? Então, as mulheres jogavam, era tudo mulheres que faziam essa produção da seda, né? Elas jogavam o bicho da seda em água quente e ele, obviamente, coitadinho, morria, mas eles soltavam um casulo. E é esse casulo que elas iam aí esticando, né? Para justamente formar o tecido da seda, que elas já atingiam nesse processo, tá? Era um segredo. Ninguém podia saber como é que produzia seda, né? Era meio que o segredo de Estado, tá? Então, o governo chinês aí mantinha essas propriedades, os grandes proprietários também, né? Que produziam seda, mantinham tudo isso em segredo, não podia nem ser visitado, tá? A sociedade chinesa era uma sociedade patriarcal, ou seja, em que o homem domina, né? A mulher deve obedecer o homem. Havia poucas chances de ascensão social, que significa o quê? Uma camada sair da sua condição aí, né, mais inferior e passar para uma camada superior. Então, por exemplo, os escravos nunca seriam trabalhadores livres. Os trabalhadores livres aí, que dependiam de um salário, de, né, enfim, trabalhar mesmo, nunca seriam reis, nunca seriam grandes funcionários públicos, né? Então não havia como ascender socialmente, né? Quer dizer, você deixar de estar na camada mais pobre para ser da camada mais rica ou da camada média, tá? Então, olha só, no topo da pirâmide social, quer dizer, os mais ricos, a elite, nós temos a família do imperador, né? O imperador ou rei da China, tá? Que era considerado sagrado, como a gente falou. Mais abaixo, nós temos os grandes proprietários de terra, né? Que são os nobres, os mandarins, os funcionários públicos letrados, os grandes comerciantes e empresários manufatureiros, né? Então, aqueles comerciantes assim que já produzem o artesanato, que têm oficinas de artesanato ou manufatura, né? Os funcionários do governo, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, esses artesãos aí da terceira camada são empregados, tá? Na camada média e na base da sociedade, né? Quer dizer, entre os mais pobres nós temos camponeses, trabalhadores contratados que vão ganhar muito mal pelo seu trabalho e um pequeno número de escravos, normalmente utilizado em serviços pesados, né? Inclusive como as obras públicas, tá? Dentre os aspectos culturais aí chama atenção a escrita chinesa, né? Que a mais difundida foi o mandarim até hoje, que é uma escrita ideográfica. Uma escrita ideográfica, ela combina ideias e símbolos, né? Então, os símbolos podem representar objetos, podem representar ideias, podem representar palavras, tá? Até hoje, esse tipo de escrita é utilizada, né? Havia 3 correntes religiosas na China, né, que chamam bastante atenção. Uma delas foi o confucionismo. Quem deu origem ao confucionismo foi o Confúcio, no século VI, esse que está na imagem, tá?
Também se destacaram aí o taoísmo, que surgiu com Lao Tse, tá? Alguns falam que o nome dele não era esse, mas a gente conhece com esse nome, e o budismo também, tá? Bom, o confucionismo fundamenta-se na busca pelo Tao. O Tao é a harmonia da vida e do mundo, o Tao é o equilíbrio, tá? Para atingir esse estado de harmonia, de equilíbrio, ele coloca que a família é a base de uma sociedade em que todos os seres humanos vão viver em harmonia. Essa família começa nos governantes, que devem amar o povo como verdadeiros pais, e termina nos súditos, que têm o dever de ser obedientes e humildes como filhos, né? Então, do mesmo jeito, a mulher também tinha que ser obediente ao pai e os súditos também tinham que ser obedientes ao governante, né? Outra das características presentes no confucionismo é o culto dos antepassados, né? Isso chama atenção, assim, era muito cultuado, muito importante essa questão aí de homenagear os antepassados mortos, tá? E prega a busca das virtudes, né? Das qualidades, tá? Que são aí amar o próximo, tá? Olha aí, muito antes do cristianismo, o Confúcio já falava sobre isso, né? Amar ao próximo, fazer ao outro o que você quer para você mesmo, né? Ser justo, se comportar com justiça, né? Ter comportamento adequado, ter consciência da vontade dos céus e cultivar a sabedoria e a sinceridade. Então, chama muita atenção que as filosofias religiosas da China, porque não são religiões, né, na acepção assim comum do termo, de ter culto com sacrifício de animais ou sacrifícios humanos, ou vamos supor, né, um culto como é o culto da Igreja Católica, né, cheio de simbologias, né, não tinha esse tipo de coisa. E não, quem segue ainda hoje, né, tem poucos que seguem, também não tem, certo? Chama atenção essa questão da sabedoria, né? Então, assim, o chinês ele vai valorizar muito a questão do estudo, a questão da leitura, tá? Isso vai ser uma marca, né? É uma marca do povo chinês até hoje, tá? E disciplina, né? Também. O taoísmo também, né? O taoísmo ele também prega a harmonia do ser humano, a começar com a natureza, tá? Esse equilíbrio aí conhecido como Tao, ele não está só na questão da família ou do governante. É preciso aí que o ser humano esteja em equilíbrio com a natureza. Se a gente for ver hoje, o ser humano está em profundo desequilíbrio com a natureza, né? Com o desmatamento, com a produção de agrotóxicos, de alimentos aí, vamos dizer, envenenados, de muitos animais aí que estão sendo mortos, né, ou desaparecendo devido à mudança no seu meio ambiente, né, não conseguem sobreviver. Então, o ser humano não está, né, em harmonia com a natureza, tá, atualmente. Então, tal é esse equilíbrio aí, né? E olha só, essa filosofia religiosa, ela surge com o livro Tao Te Ching, tá? Que é atribuído então ao Lao Tse, o livro do caminho e da virtude. Esse livro é muito bacana de se ler, né? Ele traz assim muitas lições de vida que todos nós podemos aproveitar, tá? Se um dia vocês tiverem oportunidade, leiam, porque vale a pena mesmo, tá? Eu já li. Os princípios do taoísmo são comuns aí a outras religiões. Humildade, generosidade, não violência, simplicidade, são os princípios do confucionismo também, né? É interessante que se a gente comparar assim com os povos da Mesopotâmia, ou com os gregos, ou com os romanos, os chineses não foram querer criar impérios, né? Conquistar outras regiões do mundo. O domínio deles se baseava na China, porque havia uma identidade cultural ali, né? Língua, costumes, etc. Então, o negócio era unificar a China, mas os chineses mesmo nunca quiseram conquistar a Europa, né? O Império Romano, tá? Justamente isso tem a ver com essas filosofias religiosas,
Porque esses sábios, se eles não estão no poder, eles vão aconselhar muitas vezes quem está no poder, né? E justamente isso vai influenciar que os governantes chineses não quisessem, né, expandir assim o domínio chinês dessa forma, com tanta violência, né, com tanto domínio cultural de outros povos. No taoísmo, existe uma coisa chamada assim o não agir, né, que é o Wu Wei, tá? Na natureza não existem ações desnecessárias e todas as ações são suaves e flexíveis, tanto quanto eficientes e harmoniosas, posto que prefere a sutileza em lugar da força, né? Então, assim, quem busca esse equilíbrio, esse tal, não pode ser agressivo, né? Pode ser crítico, mas não agressivo, né? Pode saber colocar as coisas, colocar alguma coisa que é injusta, que não está correta, mas de forma suave, né? De forma aí mais flexível, de forma a convidar para a reflexão, não a se impor, né? O taoísmo afirma também o desprendimento do mundo material e a anulação dos desejos, pois ao realizarmos um desejo, outro surgirá em seu lugar, se a pessoa ficar fascinada pelos bens materiais. Então, assim, tanto o confucionismo quanto o taoísmo, eles vão dizer assim, e o budismo também, viva com o que é necessário somente, né? O supérfluo não é necessário, viva, assim, uma vida simples. Quanto mais apego aos bens materiais, mais sofrimento por não ter esses bens materiais, né? Por isso que eles vão dizer assim que é necessário praticar esse desapego. O taoísmo ele diz que o mundo se compõe de elementos opostos e complementares, que é o yin e o yang, que significa o quê, né? Ele simbolizado aí pelo princípio masculino e feminino, luz e sombra, dia e noite. E o Tao, esse equilíbrio, está em justamente unir esses dois princípios, em achar o meio termo entre esses dois elementos opostos, né? Tanto é que o símbolo do taoísmo é esse que você vê aí em cima, né? A bola, que tem uma parte branca com ponto preto e uma parte preta com ponto branco, né? Então, o yin, que é o princípio masculino, é o preto. O yang, que é o princípio feminino, é o branco, tá? Eles se entrelaçam, eles justamente chegam num ponto de equilíbrio, né? Eles se complementam, tá? Por isso, esse é o símbolo do taoísmo, certo? Que muitas vezes vocês já viram por aí, muitas vezes a yoga usa também, tá? Vocês veem também uma pessoa em meditação, tá? Porque o taoísmo, ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo e ele vai adotar algumas práticas, como a ingestão de alimentos específicos, elixires aí para ter uma boa saúde, uma longa vida, né? Exercícios de respiração, né? Justamente para se atingir esse equilíbrio, para colocar os centros de força, né, chamados de chakras, né, em equilíbrio também. Vai usar talismãs, práticas de ginástica e artes marciais. O Tai Chi Chuan, por exemplo, é uma prática que deriva aí das crenças taoístas, né, e que é praticado bastante até hoje. Também aí essa questão de desapego do mundo material, né, dos bens materiais, e a meditação, né? A meditação que é um caminho assim mais profundo para entender o universo em que nós estamos inseridos, tá? A meditação aí que vai justamente revelar que todos os seres e coisas são interdependentes. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a Índia Antiga, né? Então, olha só, por volta de 7.000 a.C., tem a ocupação do Vale do Rio Indo, tá? Um dos rios da Índia mais importantes. No Vale do Rio, né? Assim como no Egito e na Mesopotâmia, essas civilizações aí são civilizações que dependem do rio também para fertilizar o solo, né? A gente já falou. Na Índia, o algodão passa a ser um dos principais produtos
e dá origem a importantes cidades, como Harappa e Mohenjo-daro, né? Deve ser assim que fala. Bom, nós temos aí as ruínas da cidade de Harappa, né? Da civilização harapense. Te vê que há ruas paralelas, perpendiculares, assim, geometricamente ordenadas, né? Existe um ordenamento urbano, construções em pedra, algumas inclusive grandes. Então era uma cidade assim muito bem elaborada, muito complexa aí para aquele momento, certo? Ela tinha planejamento urbano, né? Largas avenidas, sistema de água e sistema de esgoto, tá? Havia produção de ferramentas de pedra e metal, utensílios domésticos, armas e joias para o uso cotidiano e também para a troca, né? Então, essa cidade, assim, ela atingiu um alto grau de elaboração aí nas suas mercadorias, nos artesanatos produzidos, e essa cidade aí, então, ela vai ser um centro de comércio na China antiga, tá? Então isso tudo começou por volta de 7.000 a.C. Não se sabe como é que as cidades harapenses desapareceram, mas o desaparecimento delas coincidiu com a chegada dos arianos, povo guerreiro que vinha da Europa Oriental, né? Depois o Hitler, na história contemporânea, séculos depois, né, no século XX, vai dizer que os alemães são descendentes dos arianos, né? Olha só, os arianos se misturaram já quando eles chegaram aí na Índia Antiga, né? Então, essa questão de manter a pureza de uma raça, né, dela não se misturar com nenhuma outra, isso é uma coisa muito complicada de se ver na história, né? Bom, essa civilização aí, aliás, esses povos arianos se fixaram aí às margens do rio Ganges também, que é um rio sagrado na Índia até hoje, né? As pessoas fazem vários tipos de culto aí à beira do rio Ganges, tá? O que nós sabemos sobre o domínio dos arianos, ele se deve principalmente aos textos religiosos antigos, que são chamados de Vedas, né? Então, nos textos védicos estão ali os principais ensinamentos, lendas, os deuses, os conceitos, os símbolos que deram origem à religião da Índia Antiga, que era chamada de Brahmanismo e que depois passou a ser chamada de hinduísmo. Então, brahmanismo e hinduísmo, basicamente a mesma coisa, tá? Chama atenção aqui para um desses textos antigos, né? Nós temos o Ramayana, temos o Mahabharata, né? O Upanishads aí faz parte de um deles, e o Bhagavad Gita está nesses textos, tá? O Bhagavad Gita, ele atualmente ele é vendido separado, né? Com tradução e tudo, né? Ele foi escrito em sânscrito, uma língua que não existe mais. E ele relata o diálogo de Krishna, ou Krishna, né? Que é o representante de Deus, né? Krishna é Deus, assim, né? Seria o ser perfeito, tá? O que representa uma verdade absoluta e inconcebível, né? E aí ele conversa com o seu discípulo, Arjuna, né? Que é um guerreiro, tá? Em pleno campo de batalha. Bom, nesse texto, então, o Arjuna, ele representa, assim, a nossa alma, né? A alma do homem, confusa sobre o seu dever, sobre como seguir o caminho da iluminação, né? E recebe diretamente, assim, vamos supor, Deus, né? O Senhor Krishna, as instruções para a autorrealização, para chegar a essa perfeição, tá? Aí tá, inclusive, a capa, né? Uma das capas do Bhagavad Gita, tá? O diálogo aí entre Arjuna e Krishna, tá? Entre os princípios que Arjuna deve desenvolver estão a ausência de orgulho, de pretensão, a não violência, a acomodação, a retidão, o desapego dos bens materiais, a ausência de egoísmo, manutenção constante do equilíbrio mental, a busca constante do conhecimento, a apreciação do sentido
do conhecimento da verdade, né? Então a gente percebe aí que Arjuna ele também, né, tá justamente apontando este caminho, né, de não se ter apegos, orgulho, não ser violento, né, deixar o egoísmo de lado, agir em prol do próximo, né, esse constante equilíbrio aí mesmo, tá? O brahmanismo, hoje, então, ele é conhecido como hinduísmo, né? A mesma coisa, como a gente falou, tá? E ele tem uma crença, assim, a crença principal é na reencarnação, além da adoração a vários deuses e forças da natureza. As divindades principais são Brahma, né, o deus criador, Vishnu, o conservador, e Shiva, o destruidor. As crenças num ser eterno e absoluto, Brahma, e na existência de um estágio final de purificação da alma constituem a base do brahmanismo. Então, olha só, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai chegar à purificação, a esse estado de perfeição, tá? É isso que o hinduísmo fala. Os hinduístas acreditam que a alma humana passa por várias vidas, reencarnações, que justamente é esse aprendizado, né? Até se libertar do sofrimento, até atingir o nirvana, o estado de purificação. Essa é a imagem dos três deuses, tá? Nós temos aí da esquerda para a direita, primeiro Brahma, né? Que justamente aí é considerado o princípio de tudo, né? A perfeição, vamos dizer, o equilíbrio do universo. Tudo que é representado nesses deuses aí tem simbologias, tá? Então é a questão assim da gente ir muito a fundo para entender essas simbologias, tá? Eu vou falar só de algumas. O do meio é o Vishnu, né? Então, Brahma é a criação, Vishnu é o conservador, o que conserva o universo, né? Então, ele tem, por exemplo, uma massa, né, numa das mãos aí apontando para baixo, que é o domínio sobre o tempo, né? Que representa. E aí nós temos aí em cima com uma serpente, né, no pescoço Shiva. Pode ver que a posição de Shiva é a posição da meditação e da yoga, tá? Justamente porque a yoga, então, ela deriva dessas crenças do brahmanismo, tá? A serpente, ela tem uma simbologia. Eu falei que eu vou falar só de algumas simbologias, tá? A serpente, por exemplo, ela representa o domínio sobre si mesmo. Nós teríamos aí nessa filosofia oriental, né, nossa filosofia religiosa, uma serpente chamada de Kundalini no nosso canal medular. Mas isso não nas nossas três dimensões, né, altura, largura e comprimento. Ela estaria numa quarta dimensão, uma dimensão invisível aos olhos humanos. E acontece que, através de exercícios de respiração, de meditação, também aí com uma vida equilibrada, uma alimentação equilibrada e tudo mais, é possível despertar essa serpente. E ao despertar essa serpente, inclusive alguns ramos da yoga falam até em práticas sexuais para despertar essa serpente, né? A pessoa pode ter poderes assim, vamos dizer, sobrenaturais, né? Como a clarividência, né? Ver aquilo que ninguém está vendo ao longe, a clareaudiência, ouvir o que ninguém está ouvindo, a intuição, né? E assim por diante. Então, são poderes assim que podem estar sendo desenvolvidos à medida em que se vá dominando a si mesmo, né? Então, assim, isso também implica em desapego aos bens materiais, em cultivar o bem, fazer o bem ao próximo e tudo mais. E essas práticas aí de exercícios, de alimentação, de meditação, certo? Bom, a crença na reencarnação ela está associada a uma ideia que é o karma. Então, assim, o karma ele é o quê? Uma lei, né? Que aqui a qual o universo está sujeito, uma lei imutável, certo?
que determina a sucessão de nascimentos e mortes pelos quais o ser humano tem que passar. Então, por isso que a gente falou que eles acreditam na reencarnação, né? A alma volta a encarnar um novo corpo, tá? Assim, as consequências dos atos, elas vão ser sentidas na atual encarnação. Então, assim, a gente pode, vamos dizer, entre aspas, pagar pelos nossos erros agora, ou nas próximas encarnações. Daí que o hinduísmo vai justificar que a pessoa tem que aceitar a sua condição social. E a situação social da Índia vai ser a das castas. Então, o hinduísmo ele vai justificar a divisão da sociedade em castas, porque cada pessoa, ela reencarna naquela casta, naquela posição que ela necessita para resgatar os erros do passado, para se melhorar, para evoluir, certo? Então, o karma, eles são as consequências das nossas ações, certo? E aí, que numa próxima encarnação, por exemplo, se uma pessoa nascer com um problema físico, tá? Um problema mental, isso tem a ver com o que ela fez na encarnação anterior, né? Então, aí ela tá passando nessa encarnação por aquilo que ela necessita para evoluir, né? Para aprender, tá? Isso também é princípio do espiritismo e de outras religiões, viu? Para se libertar do ciclo de reencarnações, que é chamado de roda do samsara, né? O indivíduo deve seguir o caminho do conhecimento, né? Então, buscar o conhecimento, a sabedoria, né? O caminho da ação, que implica em aceitar o sofrimento, renunciar aos desejos materiais, né? Então, assim, sofrer de forma contida, né? Tirando o melhor proveito desse sofrimento. Aí que deve se aceitar a casta em que você está, né? Mesmo que ela lhe traga uma vida de muito sofrimento. O caminho da santidade individual, percorrido por meio da meditação, das orações e da prática da yoga, né? Dessa forma é que se atinge, então, o estágio de iluminação, né? Se sai aí dessa roda, desse ciclo de encarnações, reencarnações, né? Agora, conforme a gente disse, o hinduísmo ele justifica a divisão da sociedade em castas, esses grupos sociais que são definidos pelo nascimento. Você nasceu em uma casta, você não pode nem ir para uma casta inferior, nem quem nasceu numa casta inferior ir para uma casta melhor, né, superior. Então, justifica-se a imobilidade social, não tem como mudar de camada social. E a extrema desigualdade, porque a maioria da população vai estar onde? Nas castas mais baixas, né? Olha lá, os brahmanes, por exemplo, os sacerdotes e letrados, eram aí o mínimo da sociedade hindu aí antiga, né? Os kshatriyas, os guerreiros, os vaixas são os comerciantes, os sudras aí são os camponeses, artesãos, operários, e os dalits que são os intocáveis, né? Você vê aí justamente uma questão muito interessante. Explica-se no brahmanismo ou hinduísmo que as castas saíram de partes do corpo de Brahma, né? O Deus criador, né? O mais importante. Os brahmanes saíram da cabeça, né? Por isso que eles estão nessa camada superior, né? Os kshatriyas dos braços, os vaixas aí, né? Do tronco, né? De Brahma, os sudras das pernas e os dalits não saíram de lugar nenhum, né? Eles não saíram do corpo de Brahma. Por isso que eles eram os impuros, né? Por isso que eles eram os excluídos da sociedade, certo? E aí eles devem ficar isolados, devem não se misturar com a sociedade comum, devem realizar os piores serviços, como enterrar cadáveres, cuidar de lixo, cuidar de esgoto, né? Então a gente vê que hoje, como é que funciona na Índia? No interior da Índia ainda funciona esse sistema de castas, né? Ou, por exemplo, uma pessoa da casta dos Dalits jamais poderá se casar com os Vaixas. Isso foi mostrado numa novela da Globo chamada O Caminho das Índias, inclusive, né? Mas nas grandes cidades aí nós já vemos aí pessoas de
castas inferiores, né? Podendo estudar nas universidades, ter uma profissão. Então, atualmente, não existe oficialmente esse sistema de castas na Índia, mas em boa parte do país, né, principalmente no interior, ainda se mantém esse costume, certo? Bom, por último, assim, eu não coloquei nos slides sobre o budismo, tá? Mas o budismo ele surgiu na Índia com o Siddhartha Gautama. Recomendo fortemente que vocês procurem a respeito da história dele. Ele era um príncipe muito rico, né? E aí ele ficou muito doente, foi feita uma promessa aí que se ele sarasse, ele ia começar a ajudar os mais necessitados. Só que ele não sabia da necessidade do seu povo, porque ele nunca tinha saído do castelo, né? E aí, então, ele sai escondido da família, quando ele fica, né, saudável de novo, e aí ele começa, então, justamente a ajudar as pessoas, começa a ver que é necessário viver só com o mínimo que se necessita mesmo para viver, né, não ter luxos e riquezas. É necessário se desapegar dos bens materiais e meditar, né? Então, assim, Buda, né, que quer dizer o iluminado, passa a ser justamente o objetivo dos budistas, né, atingir esse estado de iluminação. E até aí está bem parecido com o brahmanismo e o hinduísmo, né? Agora, olha no que o budismo, ele, assim, rompeu com essa religião que já existia na Índia. O budismo vai dizer que você não precisa esperar uma nova encarnação para merecer estar numa condição melhor de vida, numa condição superior. Isso pode ser conseguido aqui e agora. É possível eliminar o karma na atual existência, seguindo os caminhos aí da retidão, da bondade, do desapego, do comportamento adequado, do equilíbrio, da meditação, né? Então, o budismo ele rompe com o hinduísmo nesse sentido, de que não é necessário aí que as pessoas esperem um novo nascimento aí para elas virem a ter uma vida melhor, ser de uma casta melhor, né? Então, o budismo, assim, ele, inclusive, chegou a ser perseguido muitas vezes na Índia, tá? E ele se espalhou por todo o Oriente, se espalhou pela China, os japoneses, a maioria dos japoneses que têm religião são budistas atualmente. E o budismo, ele também, assim, penetra cada vez mais no Brasil, né? Há vários tipos de budismo, vários templos budistas, mas é uma filosofia religiosa que normalmente prega isso que a gente estava falando, né? O desapego, o equilíbrio, a harmonia, essa questão de fazer o bem, né? De evitar de fazer o mal para os outros, a sabedoria, tá? Então, o budismo é uma das religiões hoje também que são uma das maiores do mundo, né? Que crescem muito no mundo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários, né? Deixem os seus likes. Se precisarem de ajuda, qualquer dúvida, me chamem. Estou sempre pronta aí a ajudá-los a responder as dúvidas. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.